Olá pessoal, dando continuidade à parte de potencial eletrostático, vamos fazer agora um problema em que eu tenho uma distribuição, superficial de carga numa casca esférica, ou seja, a esfera é oca, certo? Ao contrário do vídeo anterior, em que vimos a distribuição de carga numa esfera com uma densidade de carga volumétrica, agora temos o que? Uma densidade superficial de carga de uma esfera oca, ou seja, de uma casca esférica, certo? Então, novamente, as duas perguntas clássicas, né? Calcule o potencial V fora da casca esférica e item B, calcule o potencial dentro da casca esférica. Vamos começar primeiramente com o item A, certo? Então, vamos colocar aqui a solução, já está aqui em cor laranja, um amarelo um pouquinho mais escuro, na verdade. Então, vamos lá, solução. Então, a solução do item A. Sempre temos que partir do pressuposto que, olha, a gente sabe o que? Que o potencial, a gente viu lá que o campo elétrico, ou digamos assim, a componente do campo elétrico, não vou nem colocar vetor, vamos colocar que a componente do campo elétrico é menos a derivada do potencial em relação ao unitário R, certo? Ah, Francisco, mas em sala de aula você comentou que isso, na verdade, é isso aqui, ó. É uma forma particular de você ver isso. Sim. O que é que você comentou em sala de aula? Na verdade, o campo elétrico, ele é isso aqui, é menos o gradiente do potencial, certo? Onde esse cara aqui é um operador vetorial, que é uma derivada em três dimensões, uma derivada parcial em três dimensões. Mas, como eu falei com vocês em sala de aula, vamos ficar restritos somente ao caso unidimensional, ok? Não vamos fazer caso 3D, certo? Isso aí seria mais, como eu falei para vocês no início do nosso curso de Física, nas nossas aulas, no curso de Física 3, no início. A ideia não é dar um curso de eletromagnetismo típico de disciplina profissional, do ciclo profissional de Física, né? Aqui a ideia mais é ficar na parte mais fundamental, ok? A gente não vai se aprofundar muito na matemática aqui nessa questão. Então, vamos analisar o problema do ponto de vista unidimensional, ok? Então, voltando aqui, isso é a componente do campo elétrico, e lembrando novamente que você vai ter uma diferença de potencial, certo? Um V de R menos um V de infinito, lembrando que estou do lado de fora, então eu tenho que trazer uma carga lá do infinito até uma distância R qualquer fora da casca esférica. Isso tem que ser igual a menos a integral do infinito até Rzinho, certo? Do campo elétrico, produto escalar dr, ok? Diminuir um pouco aqui o zoom, pronto, ficou melhor, né? Então é isso, pessoal. Agora, o que eu tenho que fazer? Tem que calcular primeiro o campo elétrico, né? Porque se eu não tenho potencial, se eu não tenho campo, eu não consigo achar o potencial, certo? Então vamos lá. O que eu tenho que fazer? Novamente, eu tenho que fazer o que? Uma superfície gaussiânica, né? Ou traçar uma superfície gaussiana em torno dessa casca aqui e traçar o que? Um raio Rzinho, uma distância R até um ponto dessa superfície, certo? Então o que vai acontecer? O campo aqui vai ser o seguinte, lei de Gauss, como sempre, né? A gente tem que aplicar a lei de Gauss. Então, pela lei de Gauss, a integral de superfície fechada é produto vetorial dr, dr não, desculpa, ds, é exatamente igual a menos quem?
Perdão, é igual exatamente quem? A carga interna divididos por ε0. Só que agora a gente está falando de uma densidade superficial de carga, ok? Então lembrando que o sigma, né? Falei errado, o sigma é quem? É a carga interna divididos pela área. Então o meu Q int, que é a carga interna, vai ser sigma vezes a área da esfera. Mas que esfera? Na verdade, dessa superfície gaussiana que eu tracei o que? Em torno da casca esférica, ok? Então, voltando aqui, como é que vai ficar o problema? O problema vai ficar o seguinte, ó. Então, como a gente já sabe, essa integral vai ser constante, perdão, esse campo elétrico vai ser constante, então sai fora da integral, o produto escalar já foi feito. E aí você vai ter uma integral de superfície fechada, ds, o elemento da superfície gaussiânica. E aí você vai ter o que? A carga interna, que vai ser sigma, que é a densidade superficial de área, vezes a área dessa carga interna, que é a própria casca esférica, que é quem é 4 π r ao quadrado, divididos por ε0, certo? Ok? Então você vai ter um E 4π r ao quadrado, o que é da superfície gaussiânica, sigma 4π r ao quadrado divididos por ε0. Aí você pode vir aqui e cortar o 4π com o 4π e reescrever essa expressão, o campo como sendo o campo elétrico vai ser igual a quem? A sigma divididos por ε0 r ao quadrado divididos por r ao quadrado, certo? Então esse aqui é o campo elétrico, certo? É o módulo do campo elétrico. Agora eu tenho que pegar o que? Calcular o potencial. Então, mas lembre-se, eu vou calcular o potencial que vem do infinito até um ponto externo à superfície da casca esférica. Então vai ser o final vai ser um R menos o potencial que vem lá do infinito. Isso vai ser menos a integral de infinito até R de quem? Do campo elétrico, que agora vai ser perdão, vou apagar aqui. O campo elétrico agora vai ser sigma R ao quadrado divididos por ε0 R ao quadrado dr, certo? Ok? Lembrando que o potencial lá no infinito é zero. Então o V de R é menos sigma R ao quadrado divididos por ε0 menos até R de dr sobre R ao quadrado. Essa integral a gente já fez, então o V de R vai ser quem? Vai ser menos menos sigma R ao quadrado sobre ε0. Aí essa integral a gente já sabe qual é o resultado, é menos 1 sobre R do infinito até R, certo? Aplicando aqui embaixo, então vai ficar V de R é igual a menos sigma R ao quadrado divididos por ε0. Aí você vai ter isso aqui, ó, vai ser menos 1 sobre R, menos com menos mais 1 sobre infinito. Já fizemos esse cálculo, isso aqui vai dar zero. Então o V de R é menos com menos dá mais.
Então aí você vai ter um sigma r ao quadrado divididos por ε0 unitário vezes r. Então esse é o potencial. E aí a gente fecha o item A, né? Então essa aqui é o resultado, que é o potencial fora da casca esférica, ok? Agora a gente tem que fazer o que? A gente tem que calcular o potencial dentro da casca, que vai ser o item B, certo? Então vamos pegar aqui o item B. Calcule o potencial dentro da casca esférica. Antes da gente fazer a conta, então vamos colocar aqui o item B. Vamos pensar o seguinte: eu tenho aqui uma casca. Opa, agora ele não. Opa, ia dando certo, ó. Eu tenho uma casca esférica, como vocês viram aqui, e ela não tem carga dentro dela. Então, se eu traçar minha superfície gaussiana, a minha gaussiana, né, dentro dessa casca, o que vai me dizer a lei de Gauss em relação a isso? A lei de Gauss, ela afirma isso aqui, ó. Se a minha carga interna é zero, o que vai acontecer com essa integral? Essa integral vai ser nula, né? Mas isso só pode ser verdade se somente se a superfície for zero, que não é a verdade, que eu tenho uma superfície. Ah, mas a superfície é imaginária, mas a ideia é essa, é você traçar uma superfície, imaginar que tem uma superfície ali dentro e como que é o fluxo. Então, necessariamente, então não tem carga, não tem campo, né? Então, a carga interna é igual a zero nesse contexto, porque você não tem nada dentro da casca, né? Toda a carga está distribuída na superfície da casca esférica, ok? Não tem nada dentro da casca, é uma esfera oca. Então, consequentemente, o campo elétrico, né, o módulo dele, ou a intensidade vai ser zero. Aí o que a gente viu? A gente viu o seguinte, ó, que o campo elétrico era menos derivada de V em relação a R, né? Se o campo elétrico é zero, isso implica que dV dr é igual a zero. Então, o potencial ele tem que ser uma constante. Ele tem que ser uma constante do espaço. Ou seja, qualquer ponto que eu tiver aqui dentro, o potencial não pode mudar. Ele tem que ser sempre o mesmo, certo? Desde o centro até a iminência de chegar perto da borda da esfera. Ok? Então, nesse caso aqui, que é o item B, é constante para um Rzinho menor que R. Ok? Então o potencial é constante. Ah, Francisco, mas como é que a gente calcula? Você está dando uma análise qualitativa. Quantitativamente, como é que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó. É o mesmo caso do exemplo anterior. Você vai ter um potencial final menos o potencial inicial. Quem é o potencial? Quem é o potencial final? O potencial final é o que? Uma distância Rzinho qualquer em relação ao que? Em relação ao centro, a uma distância próxima à fronteira interna da superfície dessa casca. E quem é o potencial inicial? É o potencial na casca, certo? Ou seja, é na superfície onde tem a carga. Isso tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a menos a integral, né? Opa, apagar aqui. Menos a integral
certo? Opa, tá aparecendo umas mensagens aqui. Pessoal, desconsidere isso, tá? Propaganda aqui da Microsoft. Então vai ser uma integral. Agora eu vou sair de R da superfície até um centro, até uma distância Rzinho qualquer dentro da esfera, certo? Que multiplica quem? Que multiplica o campo elétrico, produto escalar, TR. Mas dentro da casca, qual é o valor do campo? Tá aqui, ó. Nossa. De vez em quando dá umas bugadas aqui nessa caneta aqui, pessoal, que é incrível. Ó, a gente clica no apagador e na borracha e clicar atolando o dedo aqui, literalmente. Então, o campo elétrico dentro da casca esférica é zero. Então, essa integral aqui vai ser zero, porque se o campo é zero, então a integral é zero. E aí você mostra que, vamos fazer com a cor branca mesmo, que o potencial com a distância R qualquer dentro da casca esférica é exatamente o potencial na superfície, certo? E quem é o potencial na superfície? A gente calculou no item anterior. A gente pode dizer que o potencial na superfície, ó, o potencial é esse camarada aqui, né? Sigma R ao quadrado divididos por epsilon Rzinho. Então a gente vai fazer o quê? Vamos pegar esse potencial e vamos, como se diz, forçar o Rzinho a se aproximar o máximo possível de R. É como se eu estivesse pegando uma carga e me aproximando de forma muito próxima da superfície dessa casca, a ponto de dizer o que? Olha, eu estou confundindo essa distância, né? Eu estou me aproximando a ponto de não saber mais distinguir se o Rzinho é maior ou igual a R. Então a gente diz que é igual, certo? Então nesse caso aqui, ó, onde tem Rzinho a gente coloca o R maiúsculo. Então, como é que vai ficar? Então o potencial vai ser o que? Vai ser um R, que é uma constante, Rzinho igual a R. Então isso vai ser quem? O potencial de R, que vai ser, a gente calculou aqui, ó, é sigma R ao quadrado sobre epsilon Rzinho. Então, sigma R ao quadrado sobre epsilon Rzinho. Mas o Rzinho agora é o R maiúsculo, certo? E aí você corta esse cara com esse cara aqui. E aí você tem um resultado que o potencial dentro, né? Dentro, né, a gente pode colocar, como isso aqui é uma verdade, se confunde os dois, eu posso dizer tanto o Rzão quanto o Rzinho. Eu posso dizer que 1 de Rzinho, na verdade, é uma constante. É o potencial dentro da casca. Então, para ficar mais explícito, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar 1 de Rzinho menor que Rzão. Isso vai ser igual ao quê? Vai dizer que está dentro da casca esférica. É um sigma R sobre epsilon zero. Ou seja, isso aqui é uma constante. Certo? Por quê? Porque não depende do Rzinho. Se você derivar isso aqui em relação a R minúsculo, vai dar zero. Que é o que tem que acontecer. E aí o campo é o quê? É zero. Então isso aqui é o resultado. Ó. Ah, Francisco, eu não estou convencido. Então vamos fazer a conta. Cadê? Ó? E igual a menos dv sobre R. Tá bem aqui, ó. E igual a menos dv dr. Faz essa derivada aqui, ó. Vamos fazer a derivada de dv em relação a R. Então, dv em relação a R vai ser uma derivada dr sigma Rzão sobre epsilon zero. Reparem, esse cara dentro da esfera. Então, isso aqui tudo é constante, então a derivada de constante é zero. Isso implica que o campo também vai ser zero. É o que a gente viu antes. Então, a gente demonstra que o campo
né, o potencial eletrostático dentro de uma casca esférica com uma distribuição de carga superficial vai ser o quê? Vai ser uma constante, certo? Ok? Vai ser uma constante. Agora, se a gente fosse fazer um gráfico, como é que seria esse gráfico? Vamos ver se eu consigo fazer um gráfico aqui. A régua também não está funcionando ainda. Opa, apareceu. Que milagre. Não estava funcionando a régua, né? Então melhorou um pouco, né? 90 graus. Acho que esse 90 graus aqui tá meio torto, hein? Vamos aqui, vamos aqui. Aqui, apagar aqui. Vamos utilizar a régua. Vamos colocar aqui, ó. Aqui vai ser o potencial. E aqui vai ser a distância. Certo? Então aqui é o potencial. E aqui a distância R, certo? Aqui é o potencial. Então o que acontece? Vamos pegar aqui, ó. Você vai ter o potencial. Vamos colocar aqui uma cor laranja. Então, você tem um potencial, chegou no valor de R igual a R, vai acontecer um outro tipo de comportamento, né? Então, a gente troca de cor. Vamos colocar aqui um azul. Então, aí você vai ter o quê? Um comportamento assim. Certo? Sendo que essa região aqui é uma região de transição. É o ponto crítico, né, que a gente chama. Vou colocar aqui em vermelho. Ok? Então esse aqui é um ponto crítico, é quando o R é igual ao próprio R. Que seria na superfície. Então aqui seria... Aqui é dentro da esfera. E aqui é fora. Certo? Então aqui você tem esse comportamento. E aqui, nessa região, é constante. O potencial não muda. E qual é o valor dele? É dado por isso aqui, ó, sigma R epsilon zero. Então a gente vai ter aqui um sigma. Sigma R sobre epsilon zero. Então esse é o valor do potencial, ó. E quando está do lado de fora, é esse camarada aqui, ó. A gente calculou aqui, ó. Sigma R ao quadrado, epsilon zero 1 sobre R ao quadrado. Vai cair dessa forma, ok? Então é isso, pessoal. Ah, falta o campo elétrico. Repare o que falta desenhar o campo elétrico, né? Já ia esquecendo. Então, novamente, a gente vai fazer um outro gráfico aqui do lado, ó. Então, vamos calcular o campo elétrico. Pessoal, essas partes aqui, se vocês quiserem avançar, é só aumentar a reprodução, tá? A velocidade de reprodução, ou até mesmo a própria velocidade
passar o tempo, né? Adiantar o vídeo. Então aqui vai ser agora o campo elétrico. E aqui tem o R, a mesma coisa, ó. Se esse camarada aqui é uma constante, então quando você derivar isso aqui vai dar zero. Então, vamos fazer com as mesmas cores. Então ele vai estar aqui, ó, ele vai estar aqui em cima. Certo? Então aqui nesse ponto, novamente a gente vai ter o mesmo ponto crítico, que é R. E aí a gente coloca o azul também, né? Fazer com a mesma cor. E agora o campo ele vai cair com o quadrado da distância, né? Que a gente viu aqui, ó. Vamos lá. É o campo. Ó, o campo é esse cara aqui, ó. Esse aqui é o campo. Então ele cai com o quadrado da distância. Então se ele vai cair com o quadrado da distância, por um certo valor de R, vai ser aqui, então ele vai fazer isso aqui, ó. Para que a inclinação da curva dele vai ser um pouquinho mais forte. Então quando o R for para o infinito, o campo vai ser zero. Ok, pessoal? Então esse é um gráfico bem importante, né? Bem interessante. Só colocar aqui que é dentro e aqui é fora. E esse ponto crítico é a superfície, ok? Nas próximas aulas, quando a gente for falar de condutores, a gente vai ver que, na verdade, o campo elétrico numa superfície condutora, né, ou num objeto onde que você tem uma ação de que atua como um condutor, o campo elétrico é nulo, certo? Mas isso a gente vai ver posteriormente, ok? Então, essa parte potencial foi fechada. Existem muitas outras aplicações, mas a gente não pode ficar se estendendo. Não vou ficar me estendendo muito aqui, pessoal, senão o nosso tempo é muito curto, certo? Em relação à questão do conteúdo da disciplina. E aí na aula, né, na aula presencial, a gente vai fazer. Eu vou fazendo com vocês aplicações um pouquinho mais, digamos assim, específicas, ok? Então, um abraço, fechamos essa parte potencial. Nos próximos vídeos eu talvez faça algum outro problema, né? Relacionado com a disciplina, com essa primeira parte da matéria. Mas a matéria em si, para a primeira prova, já está finalizada. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.